Fala minha galera, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. No vídeo de hoje vamos falar sobre a maior competição internacional do nosso continente, a Copa Libertadores. A competição mais importante do calendário sul-americano já começou. Ontem teve a estreia de um brasileiro e nós vamos debater aqui sobre não a competição em si, mas um pouco da organização de vagas, a distribuição de vagas da Libertadores, que eu acho que é um pouco incorreta, depois dessa mudança que fizeram aí. De pronto, galera, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o joinha aqui nesse vídeo e manda para os seus amigos para a gente apimentar um pouquinho essa discussão aqui no nosso canal. Agradeço também a presença de cada um de vocês aqui, tá? Acompanhe também nossas redes sociais, que a gente tem muito assunto aí para conversar sobre o futebol nordestino, nacional e internacional, tá? Galera, o que é que eu acho que é incorreto aí na Copa Libertadores, nessa distribuição de vagas? No total, são 47 equipes que se classificam para a Libertadores. São 19 que se classificam para a fase preliminar, certo? E aí, dessa fase preliminar, 4 equipes vão se juntar às outras 28 equipes e formam então as 32 que disputam a fase de grupos. Dessas 32 são então não, vamos falar das vagas gerais primeiro, tá? Depois a gente fala da fase de grupos. O campeão da Libertadores tem direito na Libertadores seguinte. O campeão da Sul-Americana tem uma vaga na Libertadores do ano seguinte. E aí o Brasil tem direito a 7 vagas. A Argentina tem direito a 6 vagas, uma a menos que o Brasil. E todas as outras federações têm direito a 4 vagas. 2 a menos que a Argentina e 3 a menos que o Brasil. Daí a gente já vê o erro de manejo dessas vagas. O Brasil tem quase o dobro de vagas do que as outras federações, no geral. Por quê? Se a gente for observar agora quem tem direito a uma vaga direta na fase de grupos, o campeão da Libertadores vai direto para a fase de grupos, o campeão da Sul-Americana vai direto para a fase de grupos. Do Brasil, das 7 vagas, uma para a Copa do Brasil e 6 para o Campeonato Brasileiro, né? Desses 7, 5 vão direto para a fase de grupos e 2 vão para a fase preliminar. Na Argentina, dos 6, 5 vão direto para a fase de grupos e 1 vai para a fase preliminar. Nas outras federações, são 4. Aí são divididos entre 2 e 2. 2 para a fase de grupos e 2 para a fase preliminar. É muito difícil que um time desses outros países consiga uma vaga na fase de grupos. Geralmente, um consegue ou nenhum. Aqui no Brasil, que os times são superiores, financeiramente falando, a gente raramente tem os 2 conseguindo se classificar, geralmente passa um só, né? Então, imagine para esses outros países como é difícil. E de 19 equipes, só 4 se classificam, né? Então, são poucas equipes que conseguem essas vagas aí. Das outras 8 federações, são 16 equipes, certo? Geralmente um brasileiro se classifica, então já toma uma dessas vagas, né? O argentino talvez se classifique também, tem o outro brasileiro. Então, de 16 equipes, no máximo eles têm 4 vagas, ou seja, a grande maioria das federações vai ficar com apenas 2 representantes na fase de grupos, enquanto o Brasil tem 5 logo de cara, né? Eu acho isso muito desequilibrado. Isso faz com que o ranking de federações não de seleções, né, mas da confederação, que é baseado no ranking dos clubes. Isso deixa mais desigual, isso impede que uma federação cresça, né? E eu, como aqui no canal vocês veem que eu sou uma pessoa que defende muito essa igualdade entre federações, para que as federações tenham mais poder de disputa entre elas, né? Que não cresça essa desigualdade. Por exemplo, do Nordeste para o Sudeste, a gente sabe que existe uma diferença de poder muito grande. As federações do Sudeste têm muito mais influência. E a organização do futebol brasileiro dá cada vez mais poder para essas federações, né? E eu sou uma pessoa que discorda muito disso. Eu acho que a gente precisa lutar para igualar um pouco esses poderes, mesmo que o Brasil perca força nessa competição. Então, qual seria a minha grande sugestão? O que eu acho que seria justo e correto para a organização de vagas da Libertadores. A gente tem 32 equipes para participar das fases de grupos, tá? O campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, para mim, já deveriam ter vaga.
direto na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. E aí sobram então 30 vagas. Seria o quê? 3 vagas diretas para cada um de cada federação. São 10 federações aqui na América do Sul, 3 vagas diretas iria. Só que eu acho que precisa ter aquela fase preliminar. Então, ao invés dessas 30 vagas, eu pegaria e colocaria mais 8 vagas. Como é que funcionaria isso? Aí, claro que entra o ranking de federações, certo? E aí, as 2 piores federações ficariam cada uma com uma vaga a menos. Isso daí já é natural, é normal, e cada federação que lute ali para não ficar nessas últimas posições. Isso daí influencia também a rivalidade entre aquelas federações que estão lá mais embaixo, né? Você brigar, né, para conseguir passar uma posição, para ganhar uma vaguinha a mais. Então, eu acho que deveria ser repensado e talvez essa fosse uma das oportunidades. Então, como é que faria a classificação? Com essas 8 vagas a mais, ficariam 40 equipes. E aí você teria 8 equipes das federações mais abaixo, né? E mais 8 outras equipes que ficariam, sei lá, nos últimos rankings das outras federações e tal. E aí, essas 16 equipes menos qualificadas iriam para uma disputa de fase preliminar. Quem passar dessa fase única preliminar já estaria na fase de grupos. Ou seja, a gente teria os campeões da Libertadores e da Sul-Americana entrando direto. E também seriam mais 22 equipes entrando direto na fase de grupos. Essas 22 seriam quais? As classificações de ranking 1 e 2 de cada confederação. E aí o critério é nacional. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Brasil. O campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão já estaria direto, né? E aí, o Brasil, como está numa posição favorável no ranking, acho que está até em primeiro no ranking de clubes aqui da Confederação, da Conmebol, ele teria direito a uma vaga adicional, ou seja, seriam 4 vagas, tá? Então, assim, os 8 melhores classificados de cada país já estariam direto na fase de grupos, e o segundo de cada país também, certo? Então, a gente já teria 16 equipes. Mais o campeão da Libertadores da Sul-Americana, 18. Se a gente colocar, então, já são 18 equipes, aí para 32 faltam 14. 8 viriam da fase preliminar, certo? Então, sobrariam 6 vagas diretas. Essas 6 iriam para as 6 melhores federações. Ou seja, 6 federações, as 6 melhores federações da América do Sul teriam 3 vagas diretas. E as outras demais federações, cada um teriam 2 vagas diretas. E aí, a gente pegaria 6 federações que têm vagas diretas, as 4 piores federações que não conseguiram essa vaga direta, têm uma vaga a mais na fase preliminar, tá? Então, 8 federações aqui teriam, são quantas? 4 vagas, e outra federação, e as outras 2 federações teriam apenas 3. Então, nisso daí, fica uma conta mais complicada, só que eu acho que vocês entenderam assim, né? A questão de equilibrar a quantidade de vagas. Porque hoje, o Brasil já entra na fase de grupos com 5 equipes, mais do que o dobro das outras 8 federações. Brasil e Argentina tem 5 vagas diretas. E aí já entra com o dobro de vagas das outras 8 federações, certo? Então, Brasil e Argentina tem 10 vagas. Aí o Brasil ganhou a Libertadores, ganhou mais uma vaga direta. E as outras 8 federações têm 16 vagas, né, diretas. E aí os outros que lutem para conseguir uma vaga a mais pela fase preliminar, né? Mas a gente já vê a diferença, né? Porque o Brasil hoje teve o campeão da Libertadores foi o Palmeiras, e o Santos e o Fluminense que joga a fase preliminar, né? Se não me engano. Se os dois passarem, gente, o Brasil vai ter direito são 8 vagas na fase de grupos. 8, certo? Então, uma federação que tenha 2 participantes apenas vai ter 4 vezes menos participantes do que o Brasil. Então, eu acho que isso se torna até injusto com as outras confederações. Eu acho que a gente poderia
a Libertadores poderia repensar essas vagas para você distribuir melhor. É claro que as melhores federações vão ter vantagem nas vagas diretas, na quantidade de vagas, mas não de maneira tão abrupta como acontece atualmente, tá? Então esse é o meu pensamento, eu quero também a opinião de vocês aqui nos comentários, certo? E também, pô, já deixa o joinha aí se você viu até aqui o final, né? Deixa o joinha aqui, se inscreve no canal e dá uma forcinha aí pra gente também, tá? Vamos conversar um pouco aí sobre um assunto diferente que é uma competição internacional, certo? Abraço, gente! Valeu e até o nosso próximo vídeo. Amanhã tem Alagoas em Foco. Valeu, galera!